E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Na medida do possível? Espero que estejam bem, estejam com saúde, tranquilidade. E antes de mais nada, peço perdão pela iluminação, pois eu não tô com a minha luminária aqui, então vai estar com a luz natural, né? Espero que não fique muito estourado, mas enfim, sem mais delongas, novamente, me apresentando. Meu nome é Pedro, sou formado em Ciência Política e estou aqui mais uma vez no vídeo do Politiquês para apresentar, com base nos principais temas aí que estão quentes na política brasileira, seja ela interna, seja ela em diálogo com a política internacional, para apresentar conceitos sobre a ciência política para que vocês que estão me acompanhando possam refletir sobre diversas temáticas, cenários a partir desses conceitos de uma forma muito mais esclarecida, uma forma muito mais didática e que vocês consigam por conta própria também fazer as suas próprias análises, suas próprias interpretações. Então, vamos lá, galera. Uma coisa que eu queria falar para vocês assim, que eu tava com uma vontade de dialogar, é sobre o tema de políticas públicas. E a notícia assim que está em alta sobre isso, sobre essa temática que a gente pode trazer, é a questão da política pública que o Lula, o atual presidente, lançou, que é o Brasil Sem Fome. E qual que é o contexto dela, assim, de maneira muito geral, assim. Recentemente o Brasil saiu do mapa da fome, que é feito pela Organizações das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. E o que é que isso quer dizer na prática? Significa que menos de 2,5% da população brasileira está abaixo do nível da fome, né? E a conquista tinha uma previsão para o Brasil alcançar esta meta lá em 2027, se eu não me engano. E a gente conseguiu 2 anos antes, em 2025, alcançar esta meta. E aí, com isso, o Lula ele acabou lançando essa política pública, que é o Brasil Sem Fome, para conseguir identificar mais público, né, que está nessa situação de fome, de não conseguir os nutrientes suficientes para se manter vivo, né, para conseguir abaixar ainda mais esse nível de fome no Brasil e, consequentemente, erradicar de uma vez por todas esse mal que, querendo ou não, assola o nosso país há muito tempo. E como eu sempre digo nos meus vídeos, o meu principal objetivo nesse canal não é fazer uma avaliação, um juízo de valor, seja governo X ou Y, seja de medida X ou Y, e sim trazer conceitos, né? E a partir disso eu queria trazer esse conceito de política pública aliado à reflexão do papel do Estado dentro da sociedade, né? Eu, nos vídeos anteriores, falei muito sobre soberania, separação dos poderes, e aí eu trago mais um conceito para complementar, que é a questão de políticas públicas. E o que é políticas públicas? Políticas públicas nada mais é do que o Estado, na sua forma de ator, agindo em determinado contexto. Então, uma ação política, basicamente. Ele vai identificar algum tipo de problema, algum tipo de situação. A partir desse problema ou situação, ele vai entender se esse problema ou situação é merecedor, digamos assim, de uma atuação do ponto de vista de mobilizar tanto os poderes, de mobilizar tanta população, de mobilizar recursos, instrumentos, para conseguir fazer um planejamento em cima dessa ação e a partir disso resolver esse determinado problema. No caso que eu trouxe, né, você tem a questão da fome no Brasil, onde o governo entendeu que ao atingir a meta, você tem uma certa credibilidade na sua ação e a partir desse ponto você tenta expandir a sua atuação para que você consiga extinguir esse problema que no caso é a fome. Então, política pública nada mais é do que isso. Em síntese, é a ação do governo, a ação estatal na qual você identifica um problema, você vê se esse problema merece uma atenção do governo, no sentido de você incluir na sua agenda, de você destinar recursos, destinar esforço para conseguir desenvolver políticas, desenvolver marcos regulatórios, que são leis, basicamente assim, para que você possa atuar em cima daquele problema, resolver ele ou pelo menos minimizar os seus efeitos ou inversamente falando, se você identifica uma coisa positiva, você quer potencializar aquilo. Então, política pública basicamente é isso. Só que aí, que nem eu falei, entra um ponto que muita gente acaba discutindo, que é até que ponto o Estado deve interferir nos assuntos da sociedade, seja sociedade, economia, política internacional, etc, etc e tal. Porque, querendo ou não, política pública é
uma área onde o Estado se torna um agente ativo de efetivamente promover ações, seja em prol de setores, em prol de públicos, de pessoas ou na sociedade como um todo. E aí, a gente tem algumas percepções, como, por exemplo, o estado de bem-estar social, o estado liberal, o estado neoliberal, que tem diferentes visões acerca do papel do Estado na atividade das pessoas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, etc. E aí eu quero começar trazendo, por exemplo, a questão da percepção do Estado liberal, onde você tinha uma percepção do Estado atuando muito mais nas esferas da justiça, educação e saúde, tá? Setores muito essenciais assim. E para além disso, ele foca em coisas muito específicas e pontuais para além desses três setores que eu falei para vocês: educação, segurança, saúde. Só que depois da crise de 29, reflexões sobre o papel do Estado, principalmente o papel do Estado na economia, a gente teve a evolução para o estado de bem-estar social, que é um estado muito mais interventor, um estado que está muito mais presente na vida das pessoas, que ele quer prover muitas outras coisas como cultura, como infraestrutura, o estado como se fosse um agente investidor na sociedade, onde que ele assume o papel de protagonista nos investimentos e na própria evolução da sociedade na qual ele tem a sua jurisprudência, o seu poder, a sua soberania. Esse estado de bem-estar social ele vai perdurar desde a década de, mais ou menos, década de 30, 40, até década de 60, 70, 80, quando você tem, perdões, quem estiver ouvindo o barulho de moto, mas enfim, voltando. Ele vai perdurar até mais ou menos essas décadas de 60, 70, 80, quando há uma, digamos assim, crise do estado de bem-estar social, aliado muitas vezes a uma questão de crise fiscal. O que é crise fiscal? Primeiro a gente tem que entender o que é política fiscal, que nada mais é do que a forma como o governo vai arrecadar os recursos e vai utilizar esse recurso, que é, no caso brasileiro, a questão do orçamento público. Como o governo vai arrecadar dinheiro e como ele vai gastar dentro do seu planejamento. E a crise fiscal basicamente é entendida como o governo está agindo muito intensamente na sociedade e na economia. Esse agir intensamente em diversos setores exige muito gasto, e esse gasto acaba que não tem uma receita que consiga sustentar esse gasto e acaba criando uma crise financeira. E aí, com isso, existiram várias alternativas, e uma delas é o Estado neoliberal, que volta um pouco àquela questão do liberalismo, onde o Estado está intervindo em certos setores da sociedade, bem pontualmente, no caso sendo um pouco mais radical, mas de modo geral voltando a essa ideia de que o Estado tem que ser muito mais um agente que, digamos assim, cria as regras do jogo, né? Ele vai legislar, vai regular, só que ele não vai ser propriamente um ator, um jogador dentro das regras do jogo, ele vai ficar mais só nessa questão de regulador e de juiz, né? De trazer a questão da segurança jurídica. E é isso, querendo ou não, afeta as políticas públicas no sentido de que até que ponto o Estado pode interferir, pode agir, pode ditar a trajetória da sociedade, até que ponto ele pode promover políticas públicas, sejam elas macros, micros, em setores muito mais amplos ou setores muito mais específicos. Então é isso que eu queria trazer para vocês, assim, principalmente aliado a esse tema da questão dessa recém política pública lançada pelo presidente Lula, que é o Brasil Sem Fome, sobre qual que é o papel do Estado, sobre esse instrumento que são as políticas públicas, que querendo ou não é um instrumento legítimo do Estado. Você elege um determinado governo com a expectativa de que você consiga, através desse governo, atender determinadas políticas públicas para ditar mais ou menos como é que vai ser a trajetória da sociedade e também ditar o desenvolvimento, né, em determinadas áreas. Porque, querendo ou não, cada governo vai ter determinado tempo para conseguir aplicar seu planejamento, então ele precisa dar foco em algumas coisas e deixar de lado algumas outras. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Novamente tem outra moto passando, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado de coração, que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Qualquer coisa, pode comentar aí um vídeo sobre alguma dúvida, sobre debates, sugestões também de outros temas.
E é isso. Espero que tenham gostado. Gratidão se você ficou até aqui. Curta, compartilhe esse vídeo e até mais, galera. Vejamos no próximo vídeo. Abraço.